Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde. Estamos novamente aqui na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é uma iniciativa, esse evento é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, também aí com o Sebrae, dentre outros parceiros, faz esse evento aí voltado para a inovação. E aí nós temos agora, nesse podcast, né, dando continuidade, na verdade, à série de podcasts, ontem iniciamos, e aí estamos dando continuidade hoje, como também amanhã teremos uma outra série. Você pode, então, continuar acompanhando pelo YouTube com a gente. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a temática Educação para o Futuro. E para isso nós trouxemos aqui convidados para lá especiais, convidados que vão um pouco falar aí sobre exatamente essa temática no nosso estado, como é que está o andamento, então, da inovação dentro dessa área da educação. Para isso, então, estamos com Júlio César Viana, ele que é da Secretaria de Educação do Estado, ele é gerente da Tecnologia de Informação. Estamos também aqui com o senhor Vini de Oliveira, não é isso, Vini? Ele que é da startup Go Business. Go Business. Lembrando a abelha, é isso mesmo que você pensou. A startup Educação Empreendedora e Impacto Social, olha aí. Temos também aqui a América Castro, ela é Secretaria de Educação do município, como também o Dênio Maris, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia, representando, então, essa instituição aqui conosco. Vocês veem, então, que nós temos aí nomes fortes na área de educação. Então, vamos aqui iniciar o nosso debate, a nossa conversa, na verdade. Não é isso? Sobre esse tema tão importante aí para o nosso município, para o nosso estado. Quero, então, pedir a cada um de vocês que possam, assim, apresentar um pouco, de preferência, como é que foi, assim, vamos dizer, o pontapé inicial de se pensar em inovação dentro da educação em cada instituição de vocês. Quem quer, assim, começar? Professora América, né, por favor? Isso, primeiro as mulheres, claro. Então, Então, obrigada. vamos funcionar na América. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, nessa grande feira, onde a gente vê a junção de todas as entidades, tanto públicas como privadas, um evento muito bonito. Então, a gente fica muito feliz com isso. O nosso primeiro pontapé para inovar as nossas unidades foi justamente a nossa chegada na gestão, onde a gente chegou ainda no período de pandemia, e a gente via, por exemplo, os nossos professores ainda sem ter equipamento para poder ministrar suas aulas, apesar de já estava com um ano de pandemia, mas mesmo assim a gente sentia essa dificuldade, como também a dificuldade dos nossos alunos só tinham acesso às aulas durante os 15 primeiros dias do mês, que era aquela história do pacote, quando era com 15 dias não conseguia mais interagir com os professores. E foi a partir daí que a gente começou o primeiro passo, equipar as nossas unidades. Quando a gente vai falar numa educação para o futuro e trazendo a tecnologia para o meio educacional, a gente tinha que pelo menos trazer equipamentos. E a internet, que era o ponto principal, que não existia ainda na rede. E a gente comprou os Chromebooks, aquisição de tablets, da internet, a formação para os nossos professores que até então tinham medo de estar de frente a um equipamento. Eu também sou professora de rede pública e eu também não me sentia muito à vontade de estar de frente a um equipamento para filmar ou para falar com outras pessoas que estavam do outro lado. Então, assim, não foi fácil. Tenho certeza que não foi fácil também para todos que fazem a educação, de modo geral, pública e privada, não é? Aí agora a gente sabe que ela não sai mais. A tecnologia, ela não sai mais dentro da educação. É uma coisa que a gente vinha querendo implantar há muito tempo. Lembro muito bem quando a gente teve na rede estadual, né, Ju? A gente trouxe um pouco disso também da parte tecnológica, mas a gente não conseguiu avançar porque a educação por si ela caminhava. Mas depois da pandemia não existe mais a separação. A tecnologia tem que fazer parte das nossas escolas, né? Então, assim, é o futuro. A gente sabe que todos esses equipamentos, essas formações tecnológicas, elas têm uma vertente, que é para a aprendizagem dos nossos alunos. Aí é nisso que a gente tem trabalhado, é nisso que a gente acredita. Muito bom, muito bom. E é isso aí, com certeza a gente vai já comentar um pouco sobre essa questão, América, dos desafios, que eu imagino que realmente foram muitos. Não é isso? Quando a gente quer se falar em inovação, aí vem toda essa parte tecnológica, que às vezes, como a senhora já até citou, muitos não estavam ali tão acostumados. Então, já vai falar sobre a questão dos desafios enfrentados, tá?
E agora a gente pode dar, então, continuidade aí à mesa, né? Na sequência, o senhor Dênio Maris vai falar um pouco também sobre essa questão. Como iniciou, como é que foi o pontapé inicial, então? A inovação, não é isso? Deixa o microfone lá e usa esse Pode daqui. usar esse, pode usar, tem problema não. Isso. Isso, fica à vontade. Ah. Bom, então tá comigo. Isso. Bom, pessoal, esse tema é muito instigante. Eu agradeço o convite de estar aqui. Eu estou coordenando essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que na verdade é uma congregação de várias instituições, tem academia, tem a indústria, tem o setor inovativo. Então é uma congregação, é um momento de prestar contas à cidade dos projetos que a academia faz, das instituições que fazem inovação, o SEBRAE, FIEP, os órgãos do município, do estado, todo mundo aqui junto, um tema só. Como é que a tecnologia impacta e pode melhorar a sociedade. E a educação, para mim, é um foco principal, porque a tecnologia, ela permeia todas as áreas hoje em dia. Você pode prestar atenção, ela está na telefonia, está na indústria, mas na educação ela é mais estratégica. Então, pelo meu ponto de vista, a educação ela vai se beneficiar muito mais e vai poder transformar mais a sociedade usando a tecnologia. Vou trazer um exemplo aqui de uma reunião que do Fórum Econômico Mundial aconteceu, acho que no início do ano, e eles sempre publicam os anais do fórum, e tinha lá uma parte da educação, com um estudo que revelava que até 2030, 70% de todos os empregos do mundo vão envolver algum perfil de informação, de Tecnológico, não é isso? de tecnologia da informação. Sim. Então significa o quê? 70% dessas pessoas vão ter que se enquadrar ou se engajar na educação digital, né, no que a gente chama na vocação digital, na sua competência digital. Esse é um termo que está sendo muito usado. Inclusive a BNCC usa esse termo, a Base Nacional Comum Curricular usa esse termo de competência digital, tanto para o cidadão quanto para o aluno. Então, pensando nisso, a tecnologia entra na educação de uma forma muito estratégica. E a professora América comentou aqui o investimento que a prefeitura fez, não só em equipamentos, tablets, Chromebooks para professores, como também a modernização das escolas. Você vai na escola da prefeitura, tem ar-condicionado, né, tem equipamento. Então, isso é uma coisa muito interessante. E a educação muda tudo. E a tecnologia, como permeia tudo, na educação ela vai impulsionar muito mais. Né? Sim, deixa esse papo inicial aqui, obviamente vai ter outras rodadas aqui, a gente pode comentar mais. Sim. Muito obrigada, Dênio. Aí agora a gente vai, então, dando continuidade, vamos falar com Júlio César Viana. E aí você vai falar um pouquinho também as iniciativas lá na Secretaria de Educação do Estado, né? Como é que foi esse pontapé, esse início? Eu acredito que a inovação na educação é um processo, ela não tem o estalo, não tem o dia, não tem a hora, assim, alguém inovou antes da gente, a gente inova todo dia, a gente vai ter que inovar amanhã, vai ter Verdade. que inovar ontem, tem que fazer uma coisa diferente, tentar crescer, tentar fazer melhor, assim, acho. Eu não tenho, acho que o dia da inovação, o dia que a gente fez uma coisa diferente, acho que é um processo diário, é um desafio diário, e vejo mais como um desafio, para que a gente mantenha uma chama acesa, provoque as pessoas a fazer as coisas diferentes, aqueles ensinos diferentes, que a gente cresça com isso, mas assim, eu vejo como uma caminhada e que a gente permita que os outros caminhem também, que a gente facilite o caminho dos outros. Eu acho que é mais dessa forma, porque cada dia a gente tem que estar mais aberto, ter condições para que as pessoas pensem diferente e façam coisas diferentes. Também esperar um pouco o debate para a gente conversar mais. Sim. Nem se preocupa que a gente vai te chegar aí a falar um pouco mais como é que estão as ações por lá, hein? E agora com você, Vini de Oliveira. É até meio, não sei, deixa eu ver se estou pronunciando corretamente. É Go, porque, pessoal, é assim, ó. Não é business. Pronuncia business normal. Business normal. Tá. O trocadilho que a gente fez aí no branding da empresa. Pronunciar outro GoBee para facilitar mais. GoBee fica mais fácil. GoBee. Bom, é uma honra estar aqui, né, representando o universo privado, junto com os colegas aqui da área pública. Para a gente que atua na educação, é uma honra estar nesse tipo de debate, porque é muito importante a gente perceber o nosso papel na sociedade, não só do presente, mas do futuro, porque a gente precisa pensar num ambiente de tanta evolução como nós temos hoje.
Hoje eu me divido entre estar no Brasil e em Portugal, onde eu estou fazendo meu doutorado na Universidade de Lisboa. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu provoquei meus colegas de turma, no início da pandemia, no meio do lockdown lá em Portugal, dizendo que a gente não saberia qual era a universidade que nós iríamos encontrar após o doutorado. E todo mundo ficou em choque. A minha professora de metodologia achou que eu estava querendo já causar no final. E é o que a gente está vendo hoje. Porque em 2020, a gente não discutia, por exemplo, o impacto de tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT. E que vem transformando significativamente não só a educação, mas tudo que a gente está ao nosso redor. Então, assim, pensar o futuro é algo muito complexo. Mas o grande ponto é que a gente não possa perder o lado humano da coisa. Eu falo isso no meu livro, que nesse século nós vamos nos diferenciar pela cabeça e pelo coração. É o principal ponto. Meu livro fala sobre indústria 4.0, sobre economia criativa, mas a gente nunca pode perder essa essência humana, de entender o impacto que existe em inúmeras pessoas que não têm o acesso que nós 5 que temos. Existe um gap muito grande na sociedade para isso, que a gente precisa diminuir. Eventos como esse demonstram o potencial que a educação tem de ser inclusiva e realmente que respeite as diferenças e os espaços. A professora Amélia frisou na fala dela sobre isso, né? Que de repente tinha um equipamento, mas não tinha dados para utilizar. E a gente viu isso de todos os lados. Hoje a gente não imagina um flanelinha na rua guardando o carro sem trabalhar com Pix. Então as tecnologias estão tão arraigadas hoje na sociedade que a gente não pode mais dizer que existem barreiras. Existe um analfabetismo, né, digital, o nível de cognição das pessoas que é muito baixo. A gente precisa entender como gerar oportunidade para isso. E empresas como a minha, a gente pensa exatamente isso. Como a gente transformar a vida das pessoas, no nosso caso, a partir da educação e empreendedorismo na base da pirâmide. E aí eu queria lançar a pergunta para vocês assim, que eu imagino que muitos foram os desafios encontrados inicialmente, né? Inclusive a América ela até começou a falar sobre isso, né? Eu imagino mesmo essa dificuldade. Logo depois da pandemia, quando vocês precisaram, então, se tornar mais tecnológicos nessa área da educação, na linha de frente ali da educação junto aos alunos e tal, mas também teve a dificuldade com os próprios professores, né? Enfim, toda a equipe docente. Como é que foi lidar com esses desafios? Não foi fácil, né? Não foi fácil de maneira nenhuma. Pelo lugar, a princípio, quando a gente começou a distribuir os equipamentos, muitos dos nossos equipamentos distribuídos, eles ficavam em casa, trancados, os professores com medo de abrir o equipamento, não é? E, então, isso a gente enfrentou em muitas escolas. E é porque a gente está falando de professores, né? Professores que a maioria vem de academia, e os professores aqui de João Pessoa, todos eles, na sua maioria, com mestrado, com doutorado, né? Então, a gente tem, sim, os profissionais bem qualificados. Mas, mesmo assim, não tem o hábito de manusear a tecnologia. Por quê? Porque, por si só, a sua fala e o quadro resolvia todo o problema de passar o conteúdo para seus alunos. Mas a pandemia veio e, por isso, na fala anterior, eu disse, não separa mais. E a gente começou a quebrar barreiras. Em primeiro lugar, a gente fez várias formações, né? E na época eram remotas, não é? Porque as formações eram remotas. A gente fez uns vídeos de como abrir, aperta aqui, levanta isso, passa a mão na tela. Vídeos explicativos, nesse nível, porque de fato era alfabetizar. Era alfabetização digital para os nossos professores. Sim. E também para os nossos alunos, a sua maioria, porque a gente trabalha, por exemplo, com crianças que não têm internet em casa, né? Tanto que quando a gente implantou o chip, né, para os nossos alunos, a gente teve 40 mil famílias que tiveram acesso à internet, porque a criança não usava a internet só no seu tablet, mas também levava para casa. Sim. E usava toda a família. Então, a gente hoje sim tem avançado, mas ainda, como o Júnior falou aí, é uma coisa que a gente tem que ir matando dia a dia. Cada dia tem um fogo a apagar, e a gente vai chamando as pessoas, vai dialogando, vai formando. Hoje tem situações nas escolas que a gente coloca um técnico para acompanhar aquele professor que ainda não conseguiu avançar. Então, fica só o professor e o técnico, né? A gente criou nas nossas escolas um personagem chamado mediador da tecnologia. A gente tirou aquele nome mais formal, e é o mediador mesmo. Ele vai conversando, vai tentando amenizar situações
de quem começou a primeira vez e não conseguiu, mas agora a gente tem sim já um grande número de professores, de técnicos, de alunos nossos que já está assim alfabetizado e a gente acredita que no dia a dia, trazendo, apagando um pouco e diminuindo essas dificuldades, a gente vai sim alcançar. Aí eu digo sim, hoje a tecnologia ela é muito importante para a aprendizagem dos nossos alunos. Na pandemia, então, a gente, quando pensa um pouco, o menino que estava, por exemplo, fora da escola, não tinha nem ainda tido acesso à escola. Aí a pandemia durou em torno de 2 anos. Aí ele teve que voltar à escola ou participar da escola 2 anos depois, sem nunca ter ido à escola. E ele foi aceito à escola pela idade. Então, aquela criança, por exemplo, que tinha 6 anos, 5 anos, que não frequentava a escola, ela entrou na escola, no caso, com 7 anos, e já foi para o 2º ano, que é o ciclo da alfabetização final. Então, ele entrou no final do ciclo sem ter iniciado. Então, não foi fácil para os professores. E nem para esses alunos, imagino. Reconhece o trabalho né, que o professor realizou, é como a gente andar, trocar um pneu com o carro andando, foi isso que os professores fizeram, apesar de dizer aí que o professor não trabalhou na pandemia, mas o resultado está na avaliação, nas avaliações nacionais, quando vê que os meninos, de fato, aprenderam, não é? Eu acredito que muito se avançou, muito se conquistou também. Eu imagino que um cenário a gente tinha no início da pandemia, acho que de muito, vamos dizer assim, aquele susto, né? Vamos dizer, medo, como é que vai ser agora e tal. Não estou falando só em relação à doença, estou falando em relação justamente a ter que lidar com um mundo que era novo para muitos, questão da tecnologia, né, como um todo. E aí eu acho que teve um avanço, a gente realmente teve um avanço até o final da pandemia, muitos já adotando, utilizando, né, enfim, os equipamentos tecnológicos no seu dia a dia, e eu acho que muito se deve, não é isso, aos educadores mesmo, né, que assim, estiveram de parabéns. Meu Deus, eu acho que quando a pessoa comenta assim, os professores não estavam trabalhando, pelo amor de Deus, acho que estavam trabalhando dobrado, triplicado, porque a demanda em casa a gente sabe que, às vezes, né, quando junta tudo é muito maior, né? Porque as dinâmicas são muito diferentes, né? Preparar uma aula no ambiente físico e que a gente tem uma disparidade muito do professor e um aluno, hoje em dia, o acesso à informação é muito rápido. Então, o aluno, muitas vezes, você está na aula e o aluno já está verificando, já está questionando você. Então, a gente não mais ensina, a gente compartilha, a gente cria alicerces, a gente dá orientações e tem que criar meios para chamar a atenção das pessoas. A gente vai dar uma palestra hoje para adultos, é muito difícil você reter a atenção da pessoa por 40 minutos. Imagina um aluno com esse bombardeio de informação que ele tem em sala de aula. Então os professores, eles realmente têm enfrentado desafios muito grandes na educação básica, na educação média, né? Que realmente é muito difícil hoje você reter a atenção das pessoas nesse mundo de excesso de informação que a gente vive. Bem colocado, porque assim, inclusive o professor, quando ele começou a usar né, os equipamentos tecnológicos, tinha muito aluno que era melhor do que ele, não é? Na parte tecnológica. Não, professora, segura ali, bota para pular. Então, a aula se viu um pouco também dessa interação. Né, de um aprendizado mútuo ali. O professor também vinha aprender nesses momentos, né? Então, assim, a gente acredita que na nossa rede, graças a Deus, a gente tem sim investido bastante, trazendo também outros espaços específicos tecnológicos, como a Sala Google, como o Espaço Make. Nessa feira mesmo, a gente está ali, está exposto uma sala nossa, Make e a Sala Google, que aí a gente vê que está ali bem movimentada. Os meninos gostam muito, né? Interessante que quando a gente implanta as salas nas escolas, aí os meninos ficam tudo muito ansiosos, aí perguntam assim, tia, vai pagar para entrar nisso? Aí você vê o quanto é bacana né, o equipamento que a gente está adquirindo para botar dentro das nossas unidades. Não é comum a rede pública trazer essas coisas de primeira linha, né? Mas agora é. Mas olha só, falando sobre o que vocês comentaram, eu acho que não tem comentário mais injusto do que dizer que o professor não trabalhou na pandemia. É verdade. Se tem 2 categorias de trabalhar, a categoria de saúde, com certeza, em primeiro lugar, e professor. Eu tive a oportunidade de participar durante a pandemia de um estudo coordenado pela Universidade Federal da Paraíba com a Secretaria de Estado de Educação, onde a gente tentou fazer um panorama de dificuldades da adaptação da educação mais clássica para o híbrido. E 3 coisas apareceram como a maior dificuldade. Primeira coisa, o conteúdo não é o mesmo. O professor que dá uma aula no estilo clássico,
quando se adapta para aula online, com estilo híbrido, o conteúdo não deveria ser o mesmo. Teria que ter uma adaptação, tem que ter uma preparação para isso. Essa foi uma primeira dificuldade. Outra dificuldade, preparação dos professores. Muitos professores não se sentiam preparados para encarar esse mundo digital, né? E a terceira dificuldade é com relação ao engajamento. É muito difícil engajar o aluno em uma aula online. Então tem que ter uma outra pegada, uma outra viés. A gente tem que fazer atribuições de volume menor. A aula não pode ser tão longa, né? Ele comentou. A aula de 40 minutos é um exagero, uma hora e meia, não pode, tem que ser uma aula mais curta. Então, vários problemas apareceram. Nesse estudo, a gente identificou 10 mil artigos científicos, nós lemos 500 artigos, uma equipe de 10 pessoas. Eu mesmo aprendi muito nesse trabalho. E falando sobre esse lance da preparação do professor, o professor Américo falou uma coisa muito importante, que é a capacitação que a Secretaria de Educação fez. Porque eu me lembro, eu participei de um projeto nacional, o ProInfo, na década de 90. Eu era bem novinho, eu era o coordenador aqui na Paraíba desse projeto. E a abordagem do projeto era levar equipamentos digitais para as escolas. Mas ninguém pensou numa estratégia de treinamento para professor, de capacitação do professor. O projeto foi legal, mas não teve o mesmo sucesso que teria se tivesse o professor sendo pensado em primeiro lugar. O professor tem que ter uma formação. Então, a professora América sempre fala, eu quero ampliar os cursos de mestrado para meus professores. Ela sempre comenta. A gente é muito próximo à Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Educação. E aí a gente vê os esforços focados no professor. Sim. Colocar o professor no meio de várias crianças que estão com o celular na mão o tempo todo, é mesmo que botar e jogar para os tubarões, digamos assim. Né? Porque, por exemplo, eu dou aula para o ensino superior. E aí, às vezes, na aula, o aluno está no Google, olhando o que eu estou explicando e dizendo, professor, lá no Google está dizendo diferente. E aí eu digo, calma, isso aí é outro assunto, é outro contexto. Então você tem que estar preparado para lidar com esse mundo digital. Então o professor é o centro da educação. Claro que o aluno é o alvo maior. É o alvo, mas o centro tem que passar pelo professor. Então eu concordo 100% com o que vocês já comentaram aqui. Passei por 2 desafios muito grandes nesse processo. A nossa startup começou no meio da pandemia. Então a gente chegou a ter 150 professores de vários lugares do Brasil e fora do Brasil e para gerir a produção de conteúdo. Primeira coisa, tem que formar essas pessoas. Então a gente gravou um curso para ensinar os professores, porque muitos também estavam nesse impasse. Fazer isso de forma descentralizada e assíncrona, porque cada um tinha uma estrutura dentro de casa, cada um tinha um ambiente, e como é que você ia gerar conteúdo de qualidade para essas pessoas? E o desafio de quando você tem que fazer aula ao vivo, que todo mundo desligava as câmeras. E aí era chocante aquilo, parecia que você estava falando para uma parede, ou você estava falando para um espelho, você passava um dia inteiro. Eu lembro que dei uma aula para uma instituição privada, uma pós-graduação. Quando chegou o final daquele sábado inteiro de aula, parecia que eu tinha levado uma surra, de tão cansado que eu estava. O domingo eu fiquei destruído. Eu parecia que eu tinha ido para uma festa, estava de ressaca, eu estava acabado. O esgotamento físico e mental, porque você tem que se desdobrar para gerar conteúdo e atrair as pessoas, e ficava todo mundo com a câmera desligada. Então você estava ali com, sei lá, 30, 40, 50 câmeras, tudo desligado, você falando só para você. E você não sabe. Aí você começa a criar metodologias para chamar a atenção dessas pessoas. Então, realmente, foi muito desafiador para nós educadores, tanto quanto, concordo com o professor Dênio, quanto o professor da saúde também. Aí eu queria aproveitar, já que Vini começou a falar alguns desafios também. Mas assim, Vini, eu acredito que algumas pessoas em casa devem estar se questionando como é que funciona exatamente sua startup, assim, o Go Business, como é que ela funciona, né? De que forma ela entra nessa área? Basicamente, a gente graças a Deus, a gente vem ganhando bastante notoriedade. Ano passado ficamos entre as 60 melhores startups do Brasil pelo Sebrae Nacional. Esse ano, pelo maior programa de aceleração de impacto social, ficamos entre as 20 melhores startups do Brasil. Acabamos de chegar do Rio de Janeiro, que é um programa liderado pelo BNDES. E basicamente a gente proporciona uma formação em cima de 3 pilares: conhecimento, orientação e relacionamento. O conhecimento, a gente tem uma plataforma streaming, então um Netflix, onde a gente produz conhecimento e vai liberando lá, tudo muito focado na nossa realidade, que é para adulto e para o pequeno empreendedor. Só que o nosso empreendedor é do público CDE e públicos vulneráveis. É a mãe solo, é o negro, é o LGBTQIAPN+, é o indígena, enfim, são os públicos vulneráveis que a gente mapeia. Então, o primeiro ponto é esse:
gerar educação de qualidade para eles, um conteúdo acessível financeiramente e acessível do ponto de vista de tecnologia. Segundo é pegar na mão da pessoa. E a gente faz isso através de mentorias, seja coletiva ou seja individualizada. Então a gente vai entender a particularidade, a peculiaridade, a dificuldade daquela pessoa na necessidade dela. Então conectamos a nossa rede de formadores em cima dessas necessidades. E o terceiro ponto é gerar relacionamento entre eles. Porque fazer com que eles se conectem, debatam, discutam sobre as dificuldades que eles estão vivenciando, faz com que eles percebam que ele não está sozinho, ele perceba que a dor dele também é a dor parecida do colega, que ele não está numa ilha sozinho. Então, num planeta com 8 bilhões de pessoas, é impossível só você passar por aquela dor. Então, você está compartilhando também e fazendo network, fazendo negociação, gerando oportunidades de negócio. Então, a gente tem conquistado isso. E a nossa meta é atingir isso em língua portuguesa no mundo. Hoje nós já estamos no Brasil e Portugal. Nossa próxima barreira, por eu ter morado na África por 4 anos, é irmos para a África e realmente impactar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de famílias pelo mundo. Muito bom. Que orgulho que dá, né? A gente vê uma startup dessa aqui, assim, na Paraíba, que está, enfim, ganhando premiações aí pelo Brasil. E eu acredito que daqui a pouco pelo mundo também, enfim, essas premiações, hein? Já Deus te chega. ouça. Já chega. Mas isso é um momento de felicidade, assim, parabenizar. Assim, eu acho que para a educação tem espaço para todo mundo. Verdade. Tem muita gente precisando ser formada, assim, e todo esforço que o Estado, que o município, que o governo federal, tem espaço para todo mundo, tem muita coisa para ser feita. Assim. Eu acho que é importante que mais pessoas entrem e ajudem, contribuam com isso. Acho que é uma missão bem difícil, bem importante, prazerosa também. E assim, eu acho que a gente, nesse momento, tem um componente a mais para a gente, pegando a pandemia. Acho que quando a gente trabalhava há tempos atrás, você tinha a preocupação de colocar o aluno na escola, dar o transporte e tentar diminuir alguma diferença do aluno da escola pública com a alimentação, com a merenda. Hoje, tem um componente da tecnologia. Grande parte dos alunos não tem essas tecnologias em casa, não tem isso. E a gente tem que prover isso para ele, para que ele não deixe que essa distância aumente. O aluno tem que proporcionar, pegando os exemplos que a professora América falou, assim, você tem que dar oportunidade que o aluno acesse, que aquele é o espaço que ele vai ter, porque ele não vai ter em casa acessar, ele vai pode concorrer numa desigualdade com outras partes. Então, assim, a gente tem um componente a mais para a gente tentar dar mais igualdade, deixar que o nosso aluno tenha mais oportunidade. Sim, sim. Exatamente, como bem a professora América falou mesmo, né? Esse desafio de até questão de dar acesso. Não é isso? A própria internet, que muitas famílias não tinham esse acesso. Então, realmente, eu fico imaginando também, e até faço essa pergunta à senhora, no caso, eu imagino que houve aí, vamos dizer, um contágio positivo para a própria família também. Não é isso? Desses alunos que às vezes antes não tinham esse acesso à internet em casa. E aí, como é que vocês perceberam isso também? Assim, os alunos levando um pouco dessa tecnologia, né, para dentro de casa, e os próprios pais, eu digo, também se envolvendo mais, se engajando mais com eles, porque muitas das vezes tinham que contar com os pais ali para melhor explicar uma tarefa e tudo. Existiam até memes, né, que eram criados, né? Tipo assim, os pais sem... enfim, entendendo mais, vamos dizer, as dificuldades dos professores em sala de aula, porque muitos tinham que virar os professores dos próprios filhos ali, não é isso? E, enfim, tendo que dar com toda essa tecnologia. Como é que foi essa questão da introdução de tecnologia dentro dos lares, não é isso? Como é que a educação vivenciou isso? Para nós, a gente sim sentiu essa diferença, né? Porque a partir do momento que a gente interagia com o menino em casa, a família toda faz parte do conjunto. Sim. Eu, assim, como professora de rede pública, eu acho que o medo do professor era mais esse, não é? No meu caso. Porque a gente estava lá interagindo com o aluno, mas, ao mesmo tempo, a gente também estava trazendo para essa conversa os responsáveis por aquele aluno, não é? E a partir do momento que a gente foi trazendo para a escola, devido às necessidades, em primeiro lugar, a gente deu os equipamentos para os professores, porque muitos deles fizeram empréstimo, usavam o do vizinho, usavam o do filho, usavam de um colega para poder ministrar as aulas. A gente também fez uma parceria com a Câmara para a gente poder usar a TV. Né? A TV também a gente trouxe para esse conjunto de ações do período de implantar a tecnologia, de trazer a tecnologia para dentro da educação do município de João Pessoa. Parceria com a Câmara, a gente criou um acesso, que é o canal 6.3,
do Educa TV, inclusive também está aqui sendo exposto, onde a gente começou a convidar uns professores nossos para ministrar as suas aulas, não só para aquele grupo de alunos, mas para o grupo de alunos de toda uma rede, separando por ano de atendimento. E, de certa forma, a gente também atendia os pais, Sim. porque a TV também tinha acesso aos pais. E foi aumentando a nossa interação e integração com os pais, onde antes da pandemia era difícil a gente chamar os pais para conversar, só chamava aquele pai do aluno que tinha problema, né? Então agora a gente estava chamando os pais de todos. Sim. Ia até a escola, às vezes, por exemplo, o chip deixava de funcionar, o pai ia lá pedir para solucionar o problema, o tablet às vezes dava um problema, a gente tinha garantia para consertar, e a gente também, de certa forma, foi também envolvendo a família dentro desse conjunto todo. A Sim, tecnologia, além de trazer, né, o avanço da educação, né, trazendo esses espaços para dentro da escola, trouxe também a família de volta para a escola, porque é importante, que estava um pouco afastada. A gente que é da área, eu sei que os meninos também são da área da educação, a gente sabe o quanto é difícil a gente ter esse diálogo, principalmente com os pais da rede pública. Quando é de rede privada é mais fácil, porque o pai assume a responsabilidade de pagar e também assume a responsabilidade da cobrança. Sim. Já os pais da rede pública não têm um compromisso de bancar o estudo, mas aí a gente tem trazendo também a responsabilidade do acompanhamento, que é isso que a gente tem feito com os pais, interagindo, conversando através da internet com os tablets dos nossos alunos, no momento também de ministrar as aulas que são ao vivo. Também o pai entra, conversa, tira uma dúvida. Então, isso tem sido bacana, diferente. Aí eu volto a dizer, não foi fácil, e ainda não é fácil para muitos professores, mas, assim, todo esse conjunto que está envolvendo a tecnologia dentro das nossas escolas, dentro da rede, porque a orientação do nosso gestor é justamente fazer um trabalho de rede. Não adianta a gente ter aquela procura imensa por uma escola só, não é? Enquanto a gente, por exemplo, no universo aqui de uma pessoa, a gente tem 197 unidades, é importante que todas as unidades sejam procuradas. Sim. Por isso que todas as unidades a gente está incrementando com toda essa parte tecnológica. O que tem na escola de internet, uma internet boa, se a gente quisesse rodar esse programa numa escola hoje, graças a Deus a gente conseguia, que a internet é boa, não é? Além disso, também um equipamento que a gente traga o acesso aos nossos meninos, já que eles não podem ter o acesso em casa, né? Então, todo esse trabalho tem sido realizado, como o professor Dênio disse aqui, não é um trabalho de uma equipe só, é um trabalho de várias equipes da secretaria, onde a gente vem sentando, vem escutando também, em primeiro lugar, não é o professor que está no chão da escola, ele é quem pode apontar o nosso direcionamento, o nosso caminho. É por isso que tem dado certo. Porque há pouco mesmo, eu vim agora de lá da Universidade Federal, a gente estava também conversando com a universidade, parcerias para a gente também fazer formação para a etapa de educação infantil e também para os anos finais do fundamental, um acompanhamento da academia dentro da rede, é muito bacana. A gente vai formando os nossos professores, tanto no universo dos conteúdos das suas áreas, mas também tirando e alfabetizando na área tecnológica, que também é muito importante hoje para nós que fazemos educação. É verdade, verdade. Deixa eu fazer um comentário aqui, que a gente estava comentando sobre o papel dos pais, dos alunos, né, nessa instrução que eles podem oferecer para os seus filhos. Mas aí, nas classes mais desfavoráveis, D e E, o que a gente nota é o contrário. É o aluno ensinando é o filho ensinando aos pais. E eu acho que é uma chance boa da gente... Ó, pessoal, nesse momento estamos todos felizes que nosso colega vai nos presentear com picolés. A gente fez um trato aqui, hein? Olha lá, tocou e vai pegar o picolé pra gente. A piada interna, o pessoal não tá sabendo a piada interna. Agora, Tem uma piada interna aqui entre a gente. Mas eu já expliquei ao pessoal. O celular que tocasse ia pagar o picolé e eu acabei Resultado. Ele mesmo perdeu a aposta. A gente está muito feliz com isso, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, eu vou ficar feliz de pagar
personalidades tão relevantes aqui. Ficaremos mais felizes ainda em receber. Mas vamos lá. Calor, então. Eu estava falando que a tecnologia tem essa possibilidade de causar uma transformação social, porque nas classes mais baixas, o filho está ensinando aos pais, e muito pela tecnologia. Então, esse exemplo da professora América falou, o aluno tem um tablet que leva para casa, o tablet fica aos cuidados do aluno. Em casa, o pai acessa a internet, o filho ensina o pai a acessar um site. Então, a gente vê muito isso também. E esse ano, a Secretaria de Educação, junto com a Sextec, implantaram um projeto chamado Code, que é uma iniciativa para ensinar programação de computadores para alunos do ensino fundamental. A gente raramente vê esse esforço para o ensino fundamental. Normalmente a gente vê isso em escolas para ensino médio, e é muito mais frequente. Mas a Secretaria de Educação Municipal implantou esse projeto para ensinar programação de computador para alunos do fundamental, que é uma coisa bem inovadora. Sim. Um programa semelhante a esse tem em Curitiba. Então, esse programa é um exemplo que a gente dá para essa semente de transformação digital. Porque a gente ensina programação de computadores para alunos, mas não é só programação de computadores. Como a gente falou, a tecnologia permeia tudo, né? Então ele está ali aprendendo a fazer um aplicativo, ele está tendo a oportunidade de executar algum conhecimento de matemática fazendo um aplicativo, linguagens. Então é uma coisa que permeia tudo. E a gente usa, nessa iniciativa, os professores da Secretaria de Educação usam um modelo chamado pensamento computacional. E, ao contrário do que o nome sugere, a ideia não é fazer com que as crianças virem robôs, virem computadores. O pensamento computacional é o contrário. É dar oportunidade do pensamento crítico para os alunos. A ideia é ensinar eles a resolver problemas. Porque se você pensar direitinho, a vida da gente o tempo todo é resolver problema. Sim. Então, como é que você mapeia o problema? Como é que você aborda o problema? Como é que você divide o problema em vários pedaços e ataca cada pedacinho, de maneira que resolvendo cada pedaço, você consegue resolver o problema inteiro? Então, essa abordagem é uma abordagem muito interessante. O mundo inteiro está usando essa abordagem para crianças. Então, é uma iniciativa que pode fazer uma transformação para uma geração seguinte. E aí, tirar esse elo perdido aí que a gente tem do pai ter perdido a educação, né, e o filho ensinando a ele. É como se tivesse perdido uma geração. A gente poderia recuperar com esse tipo de tecnologia na sala de aula. E trabalhar essa mentalidade desde do ensino fundamental é interessante, porque por muito tempo, né, na área de tecnologia, por exemplo, criavam-se tecnologias sem conversar com quem ia usar. E aí veio o que a gente chama de interação humano-computador, que é você entender o que está acontecendo para depois você desenvolver. Para ter ideia, teve uma época que teve um estudo do Apple Store, que é onde fica a loja de aplicativos da Apple, que quase 80% dos aplicativos que estavam lá nunca tinha sido feito download deles. Porque as pessoas desenvolviam para ninguém. Nem a mãe do desenvolvedor baixava o aplicativo do filho. Então, assim, era uma coisa totalmente desconectada com a realidade. E a gente fazer esse tipo de coisa que o professor Daniel está fazendo, é já trabalhar na base uma reflexão de que tem que ter um pensamento crítico. Isso é muito legal. E outra coisa que a professora América falou sobre essa dificuldade que a gente tem na relação do pais com a escola, enfim. Como eu tive a oportunidade de levar meu filho para passar um ano comigo lá em Portugal, e ele estudou ensino lá, e eu convivi com muitos pais e com os professores de lá, o mesmo problema que a gente tem aqui, tem em qualquer lugar do mundo hoje. Então não é uma coisa de João Pessoa, que as pessoas podem pensar assim, porque isso é uma coisa, é de João Pessoa. Não tenhamos esse pensamento provinciano, que essa realidade de dificuldade da relação dos pais com a tecnologia, que os filhos ensinam, que o distanciamento dos pais com a escola, isso está acontecendo no mundo todo. Alguns professores mesmo, né, que não estavam muito adaptados a essa nova tecnologia. Exato. Então, assim, é muito importante essa reflexão nossa, da gente não querer achar que, não, isso é um problema da Paraíba. Não existe isso. É um problema mundial. E que tanto que esse enfrentamento de que as pessoas, muita gente prega que não se deve estudar mais, temos que só apenas ser robôs, executores de tarefas, isso é muito pequeno, porque está mais que provado que quanto mais a gente se preparar para ser apenas uma pessoa operacional, sem reflexão, a gente vai ser substituído por uma automação, por um robô. Aqui o que mais tem é robô aqui dentro dessa feira. E aí a gente vai ser substituído por um braço mecânico facilmente. Sim, com certeza. Dando continuidade, já caminhando para o fim, eu pergunto a vocês, então, quais os projetos futuros, né, que cada instituição aí vislumbra
dentro dessa temática que a gente tem conversado aqui. Projetos futuros, então. Quem quer começar? Quem vai pagar o picolé, eu acho que quer começar. Brincadeira. Fica à vontade. Posso sim começar. Né? Não, o projeto futuro é a gente chegar em todas as nossas escolas da rede, né? Como o professor Júlio falou aí no início, a gente, dia a dia, a gente vai ter que ir inovando, porque inclusive a tecnologia, ela avança em minutos, né? Sim. Então, dia a dia, a gente tem que ir também verdade. acompanhando os avanços e trazendo. Então, a gente sim tem já melhorado bastante na rede, mas a gente tem que chegar a todos. Eu só acredito na educação pública que todos tenham oportunidade, inclusive as crianças com especiais, as crianças com deficiência. E é justamente isso que a gente quer chegar no futuro, atender a todos. Hoje a gente já tem um atendimento a essas pessoas com deficiência na rede, trazendo a mesinha digital, onde os meninos eles manuseiam e a própria mesa responde para essas crianças com deficiências algumas coisas que a criança já pode entender, interpretar e ajudar. Né? A gente tem também já a formação. Vocês veem que na minha fala eu sempre falo num objeto ou no equipamento, mas vem sim a formação junto. Porque eu acredito muito que se a gente não fizer as duas coisas em paralelo, equipar as unidades e também a formação, a gente vai fazer como era no futuro. No futuro, se quis também implantar a tecnologia através daqueles laboratórios, né, que veio a Positivo, veio toda aquela estrutura tecnológica, eu creio que há uns 15 anos atrás, e não conseguiu avançar a tecnologia dentro da rede, né, porque naquela época não tinha pandemia, então ninguém tinha essa necessidade de conversar com outra distância, não é? E a gente chegava nas escolas, virou espaços cheios de poeira, danificados, as pessoas não tinham interesse. Hoje, a gente está trazendo já uma coisa bem diferente, inovar também, empolgando os nossos meninos. Tem o projeto, né, o projeto Code, tem também uma parceria com o Procon Vai às Aulas, até está trazendo o empreendedorismo, está trazendo a matemática financeira, está trazendo a programação, visto que o campo da busca do emprego para a empregabilidade é justamente nessa área. A gente fez um estudo e, portanto, mostramos os meninos que têm, em média, uma necessidade de cerca de 40 mil, Dênio, 40 mil vagas para essa necessidade dentro da empregabilidade, e os meninos ficam empolgados nisso. E quando eles, por exemplo, eles vêm para uma competição, que a gente já está fazendo competição com esses meninos do Code. Eles vêm e recebem R$2.000 a equipe deles. Né? Hoje na rede a gente tem 6.000, é bom dizer os números para vocês verem o quanto a gente tem avançado. Né? A gente tem 6.555 alunos nossos que estão nesse projeto. No projeto Procon Vai às Aulas, a gente tem 2.400 alunos que estão nesse outro projeto e também atendendo. Quando eu digo para todos, são para todos mesmo. Até aquele que não teve acesso às aulas no período da sua idade, como os nossos alunos que são da EJA, também têm acesso ao programa, né, do Procon Vai às Aulas. Então, a gente tem feito um movimento. Eu digo assim, a Secretaria hoje da Educação, a educação é um movimento em todas as vertentes. Agora, a gente tem muito cuidado de não esquecer a aprendizagem. Porque é para isso que a gente norteia, é para isso que a secretaria está direcionada, que é para a gente trazer o letramento para os nossos alunos. Mas o letramento precisa também da alfabetização digital. O letramento também precisa que o menino saiba programação. Sim. O letramento precisa que o menino também entenda a matemática financeira, tem uma tendência do empreendedorismo, para também já os nossos meninos da EJA já tem um negocinho lá que está inventando, aí vem, através do empreendedorismo, poder incrementar aquele lado. Eu me lembro bem que o prefeito estava muito feliz ontem, pelo lugar ele estava muito irritado, porque parece que fraudaram lá. E uma competição agora vai acontecer aqui amanhã, né, Dênio? Você pode até falar um pouquinho sobre isso. E a gente abriu a inscrição, e a inscrição era por votação dos projetos que eles iam apresentar amanhã. Aí os danadinhos já inventaram um robozinho para poder votarem nele mesmo. Já pensou? Aí votaram, o prefeito ficou irado. Aí ligou aí para eles, aí você continua a história. Fala um pouquinho sobre isso, Dênio. Essa agora gerou curiosidade. Uma coisa curiosa, esse trabalho do Projeto Code,
a gente tem desenvolvimento de aplicativos. E a gente resolveu fazer a cada semestre uma competição, porque isso estimula os alunos. E aí a gente ofereceu prêmios em dinheiro. Alguns patrocinadores, a Unimed, a Secretaria do Estado, contribuindo com esse prêmio. Só que o prêmio gerou uma motivação extraordinária e o que aconteceu? Os Ficaram mais competitivos que o normal. Demais. Então, a gente assumiu uma coisa que seria uma coisa muito tranquila, que cada um podia votar, mas aí os próprios alunos já se encarregaram de fraudar o sistema, fizeram um robô, ter uma espécie de hackeada no site. Gente, só um momento, a gente está falando de crianças, viu? De crianças. Exato. Né? Qual faixa etária, mais ou ano. menos? É que tá 14 anos, é Isso. entre 11 e Até 14 14, anos. gente. É. Então isso gerou esse problema, algumas mães vieram reclamar, e com razão, e aí o prefeito conversou conosco e disseram, olha, vamos anular essa votação por robô, né, porque o robô nada mais é do que um programinha de computador que fica acessando o site diretamente, sem intermédio do humano, e fica marcando um voto lá. Então os votos são 30 mil por dia que o humano não poderia fazer. Mas identificamos isso, mudamos o sistema de votação para uma votação onde um voto único apenas é permitido, e aí reabrimos a votação. Mas isso é um exemplo que mostra a capacidade desses alunos têm de aprender. É E o verdade. mundo cibernético é isso. Não só na educação, não só na sociedade, mas no mundo empresarial, a preocupação do futuro vai ser o crime cibernético. Então, a gente está acompanhando um projeto que o governo federal vai lançar a partir do ano que vem. É um projeto muito interessante chamado Hacker do Bem. A ideia do governo é ensinar técnicas, né, de segurança cibernética para quem quer que queira participar. Então vão ser centenas de vagas, milhares de vagas vão ser EAD, e a gente vai organizar para a Secretaria de Educação, né, encaixar alunos nesse projeto. Porque aí a gente ensina como é que o mundo digital funciona para você não só a trabalhar nele, mas como também se defender. Mas esse fato foi curiosíssimo. Saber que a gente conseguiu contornar a tempo, mas mostra a capacidade que essas crianças têm de aprender rápido, né? Sim, sim, imagino. Então, Júlio César, você poderia falar um pouco também sobre essa questão de projetos futuros, né? O que se pensa? Na educação, nossos passos é melhorar o que já existe e chegar em todas as escolas com internet de qualidade e com equipamentos que permitam a gente diminuir essa distância, permitam a gente dar mais condições para que o aluno. Então, acho que nosso passo é esse, dar essa condição, formar nossos professores, preparar, para que eles sejam, ajudem os alunos, assim, eles sejam os transformadores desse processo. Assim, e tudo que a gente faz, acho que uma lição da pandemia foi a importância do professor. Muita coisa falou, vai ser um lado, acho que uma ressignificação. Acho que a gente que trabalha na educação, professor, já tinha isso bem claro, mas para o mundo foi muito importante, acho que ressignificou o papel, uma valorização a mais, ficou muito claro assim para todo mundo a importância do professor, como isso para Sim, imagino. É isso aí. E agora um pouco do olhar aí, empreendedor, queria falar A gente está projetos futuros. estamos com vários desafios. A professora América falou sobre o deficiente. Inclusive, ontem eu estive aqui na FUNAD. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito próximo com eles, baseado num projeto nacional que nós estamos desenvolvendo junto com o Senai, que é uma plataforma pioneira no Brasil na área de empregabilidade de vagas afirmativas. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente dar visibilidade para esse mundo da diversidade que muitas vezes não é visto pela empregabilidade tradicional. Então a gente vai pegar a mãe solo que está com dificuldade de ser recolocada, o negro, o LGBT, o PCD, enfim. Porque algumas existem em legislação. Por exemplo, hoje uma empresa a partir de 100 colaboradores, ela é obrigada a ter 2% de colaboradores PCD. Então isso é uma obrigatoriedade por lei. Hoje uma empresa a partir de 5 colaboradores, ela já pode ter, por exemplo, um jovem aprendiz. Só que as empresas não sabem onde colocar, as empresas não sabem onde encontrar as pessoas qualificadas que atendam às necessidades, e aí é onde entra o Go Business. Nós, além de proporcionarmos a seleção, nós vamos proporcionar o treinamento para deixar aquela pessoa adaptada à necessidade da empresa. Estamos fazendo já um piloto agora com a Honda,
na cidade de Petrolina, Pernambuco. Nós vamos contratar 15 vendedores para a Honda lá. Já estamos em negociação com a Isis, já estamos em negociação com a Funad, como a gente pode apoiar nisso aí, nessa plataforma de vagas afirmativas, que é algo extremamente importante e que as empresas hoje pagam multa porque não conseguem encontrar essas pessoas. Então, hoje, o relato dos empreendedores eu prefiro pagar a multa porque eu não consigo encontrar a pessoa, PCD, por exemplo, qualificada para atender aqui. Então, eu vou pagar a multa porque eu não sei como resolver isso. Então, isso é um problema que existe no mercado hoje. Sim, sim. A GoBusiness está resolvendo isso. Outra coisa, outro projeto nosso, em parceria com a CUFA, recentemente estivemos aqui no próprio Espaço Cultural, no Expo Favela, e hoje a Kaline, que é presidente nacional da CUFA, nos representa muito bem nacionalmente hoje, né? E a gente traçou um projeto aí com eles, onde nós vamos fazer uma vaquinha online, que nós chamamos de crowdfunding, hoje em dia, para qualificarmos 150 mães solo, exatamente nessa capacidade empreendedora. Já passaram por um programa chamado Alimentando Sonhos, que a CUFA aqui em João Pessoa realizou. Nós vamos pegar essas 150 mães e vamos qualificar em habilidades empreendedoras. Então é uma outra iniciativa nossa aí de impacto. E principalmente cada vez mais a gente desenvolver essa possibilidade de que a gente percebe que as pessoas buscam educação de qualidade, mas muitas vezes é inacessível financeiramente. E cada vez mais a gente está proporcionando isso. Firmamos uma parceria agora, nos tornamos um projeto de extensão de uma instituição privada aqui de ensino superior, onde nós temos professores e estudantes como voluntários no desenvolvimento de tecnologia. E o que a gente vai desenvolver inicialmente? Nós vamos deixar de ser uma plataforma passiva, onde as pessoas nos buscam para receber conhecimento, e nós teremos uma plataforma ativa. Como assim? Nós vamos até o WhatsApp das pessoas para levar o conhecimento. Em pílulas de conhecimento, nós vamos fazer com que, se a pessoa quer saber, por exemplo, sobre precificação, fluxo de caixa, atendimento ao consumidor, como vender, enfim, várias coisas no nosso ambiente de empreendedorismo, a gente fazer com que ela receba aquela pílula de conhecimento e depois retorne para a nossa plataforma para ter o conhecimento mais aprofundado. Então a gente está desenvolvendo várias metodologias aí. Nos orgulha muito de que a gente perceber que a gente tem um lastro muito grande de oportunidades e que a gente cada vez mais vai se aproximar do governo, né? Porque existe uma barreira muito grande da conversa do privado com o Gov, por conta de questões legais, uma burocracia, infelizmente, que atrapalha. Por exemplo, o Senai é nosso apoiador, eles estão investindo financeiramente na gente, num edital que nós fomos aprovados, mas o Senai não pode nos apoiar porque a legislação não permite que o Senai favoreça uma instituição privada. Eles estão nos acelerando e não podem nos ajudar. Passamos a mesma coisa agora com o BNDES. Então, assim, são muitas barreiras onde a gente poderia contribuir com o governo de alguma forma. Estamos buscando esses entendimentos. Já começa a existir essa quebra de barreiras, a questão de vários marcos aí que estão sendo a partir de leis de inovação, enfim. Mas que o nosso intuito é contribuir, fazer essa transformação junto, porque no final do dia é o que a gente quer. Uma sociedade melhor, muito mais competitiva, muito mais justa, onde a gente consiga levar oportunidade para todos. É o que nós desejamos. Eu tenho certeza que nessa mesa aqui todo mundo quer a mesma coisa. Sim. E aí, você estava comentando um pouquinho antes, dentre essas várias iniciativas, e que excelentes iniciativas, né? Que bom que a gente realmente, enfim, toda a Paraíba vai poder contar aí, o país, enfim, essas iniciativas interessantes no futuro. Futuro que, na verdade, já se iniciou. Já é agora, né? Isso. E aí eu pergunto, dentre elas, você citou a questão de preparar as empresas, né, aliás, preparar, no caso, grupos que às vezes são escanteados, assim, para poder entrar no mercado de trabalho, tudo que vocês conseguem fazer, essa inserção, preparando melhor essas pessoas, não é isso? Fazer essa inclusão, vamos dizer, de uma forma mais... Exato. Essas vagas afirmativas, Carla, são extremamente importantes. Vamos pôr uma situação real. Hoje, uma mulher em um programa de proteção hoje, ela fica isolada em um ambiente. Tivemos uma reunião com a secretária Lídia Moura. Então, hoje, essa mulher, ela fica reclusa num ambiente, numa casa, que é escondida, ninguém tem acesso. Sim. Essa pessoa está isolada do mundo, sim, por conta de uma possibilidade de violência. Imagina que a gente pudesse apoiar essa mulher, exatamente para formá-la, para que de dentro de casa ela conseguisse gerar renda. A internet proporciona isso. Sim, sim. A gente consegue fazer isso para ela. Estamos negociando com o Dr. José
Almeida, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, para que a gente consiga fazer uma metodologia. Tivemos uma reunião internacional hoje, com pessoas de 6 países, com instituição internacional, para apoiar o público que está encarcerado hoje. Como é que a gente pode fazer isso? A gente apoiar a pessoa que está no regime semiaberto, trazer informação empreendedora para ela, porque 60% das pessoas que estão dentro dos presídios hoje da Paraíba, e hoje nós temos 10 mil apenados, 60% delas já estiveram fora e retornaram. Isso é incompetência de todos nós, da sociedade. Porque talvez, a gente não pode dizer que essas 10 mil pessoas que hoje estão encarceradas, elas não teriam oportunidade. A gente não deu oportunidade para elas para não retornar para lá para dentro. E qual é a nossa ideia? Desenvolver habilidades empreendedoras, não só para quem está encarcerado, no semiaberto, mas também para os familiares. Porque, no final do dia, essas pessoas traziam renda para dentro de casa. De uma forma que não é lícita, mas elas traziam renda para dentro de casa. E hoje, nossa ideia é trabalhar nesses 2 patamares. A família que está fora e o apenado que está dentro. Formar capacidades empreendedoras a partir de tecnologia, por exemplo, a partir de low-code, por exemplo, que é uma tecnologia extremamente acessível, que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso nas habilidades empreendedoras, tanto presencialmente, como remoto, como de forma híbrida, enfim. As possibilidades da educação são inúmeras. Então, são vários desafios que nós temos aqui já em cima da mesa para atuar. Então, assim, estamos bastante imbuídos. Faltam braços, na realidade, para executar tanta coisa, mas a gente tem certeza que a gente vai impactar positivamente a sociedade. Eu imagino também a gama de interessados que devem recorrer a vocês, assim, como é que é essa questão da procura? Assim, hoje nós somos uma startup, nós somos um pequeno negócio, então é desafiador, por falta de recursos, a gente tem que realizar, pedalar, trocar o pneu, como o professor América citou em algum momento, é um caminhão que tem que estar trocando os pneus ao mesmo tempo enquanto ele está rodando, não pode parar, mas são pessoas movidas por um propósito muito maior do que o financeiro. Nossa equipe é incrível, pessoas sensacionais que realmente estão imbuídas nessa transformação. E que elas entendem que nesse momento, como a gente brinca lá internamente, a gente está roendo o osso, mas vai chegar o nosso momento de a gente estar tendo uma oportunidade melhor, porque a gente sabe que no final do dia, quando chega uma pessoa, quando a gente pega um empreendedor, por exemplo, uma empreendedora que a gente entrevistou em Tibiri essa semana, que ela é uma pequena empreendedora de maquiagem lá em Tibiri, que a gente vê que a pequena loja dela, ela já comprou um carro, ela já sustenta a família dela, e a realização dela, de ver que, por mais simples que seja, para ela é uma realizadora, de ser uma mulher, uma negra na periferia, e realizar isso é muito transformador para a nossa vida. Isso é um combustível para que a gente consiga dormir e acordar acreditando num mundo melhor. Imagino. Você gostaria de falar alguma coisa, Daniel? Alguma consideração? Não, eu não sei se você já está encerrando o debate, se o horário já está avançado, mas eu queria... Achei muito interessante o comentário dele. Tem que ir aonde a educação formal não está chegando, né? O governo, em parceria com a iniciativa privada, eu acho que tem espaço. E eu fico torcendo para que você pare de roer o osso, porque startup também tem finalidade econômica, claro, contribuindo com a sociedade. Então, eu acho que a iniciativa é fantástica. Sim. A provocação que eu ia fazer é sobre educação do futuro, a gente estava falando, a ideia da inteligência artificial na sala de aula. Então, não falo não só do chat GPT, que eu já uso, já consulto, mas tem dezenas de ferramentas semelhantes. E há duas vertentes hoje na educação, uma que diz assim, olha, eu sou a favor do uso de tecnologias como o chat GPT na sala de aula, de deixar o aluno fazer o seu trabalho com a ajuda do chat GPT, e outro diz, não, isso aí não pode, isso é uma violação, isso não é o intelecto do aluno trabalhando, então a gente tem que coibir. Então, essa é uma provocação, uma pimenta aqui, não vai dar tempo para a gente terminar esse debate, obviamente, mas talvez um outro slot de tempo aí do podcast, que, aliás, já parabenizo fica a iniciativa, aí próximos podcasts, a iniciativa fantástica que vocês tiveram de montar esse podcast aqui nesta feira, casou 100%, parabéns. E aí eu queria alinhar o seguinte, a vertente que é contra alega que o aluno não está usando o seu intelecto, e sim o da máquina, para resolver o problema. Mas tem outra vertente que diz o seguinte, lembra da calculadora eletrônica quando ela surgiu? A calculadora eletrônica, quando surgiu, ninguém queria que o aluno usasse na sala de aula. Verdade. Era tabuada no máximo. Era regra de cálculo, era tabuada. Aos poucos, aquela inovação fantástica, que hoje é nada pra gente, porque está em qualquer celular, qualquer brinde que você dá é uma calculadora, né? Mas aquilo já foi uma grande inovação tecnológica.
uma calculadora de bolso, né? E aí, o que é que aconteceu? Quem venceu? A calculadora hoje está em sala de aula, ninguém proíbe mais. O aluno leva o celular para a sala de aula, raramente você tira o celular do aluno. Claro, em alguns momentos você tira, mas calculadora já é uma coisa que todo mundo usa de forma intrínseca. Então, a vertente que eu tendo a apoiar, e aí eu estou formando opinião nisso, cada um de vocês provavelmente vai formar também, ou está formando, é que sim, a gente vai ter que encaixar esse negócio na educação. Não tem como combater um negócio desse. E é só lembrar da história, né? O carro veio, as estradas eram feitas para cavalos e carruagens. E houve um problema enorme para os carros andarem nas ruas, porque era dos cavalos. O subtítulo do meu livro, professor, O Mundo Não Gira ao Contrário. É por aí. É por aí. É por aí. Então, lembra, quando o carro veio, as ruas da cidade eram para cavalos e carruagens. Foi uma revolução para botar o carro para funcionar. Hoje em dia a gente já está com um carro autônomo. Então não tem como brigar com a tecnologia. O que a gente tem que fazer é domá-la e colocá-la do nosso lado. Então a gente tem que investir no professor, na qualificação. E aí essa pimenta talvez a gente possa ampliar num debate futuro, quem sabe, né? Sim, sim, sim. Super pertinente, professor. Júlio, o que, é que você acha? Você é a favor ou contra a inteligência artificial? Eu sou a favor. Acho que, pegando o gancho do que o Dani falou, o raciocínio, lógico, não se perdeu, o raciocínio matemático continua se avançando, aprende matemática cada vez mais usando calculadora com isso. Então você perdeu tempo na operação mais simples, você ganhou o tempo que você fazia com isso. Então eu acho sim, que a gente vai ter o mesmo procedimento Hoje eu acho que a profissão que a gente vai ter vai ser o programador, vai ser o que vai administrar o prompt da inteligência artificial, que vai saber perguntar, que vai saber fazer as perguntas certas para... hoje o diferencial é quem vai saber fazer as perguntas certas para a inteligência para as ferramentas. Porque o grande ponto é esse, é o né? Saber diferencial. perguntar. Acho que ela potencializa. Então, a professora América está um pouquinho quietinha aí, mas eu acho que a gente já está caminhando agora para as considerações finais. Quer complementar alguma coisa às suas falas? Só, Enfim, então, em relação a... Não, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Vai estar finalizando, eu quero Verdade. agradecer a ideia de trazer o podcast para aqui, foi legal, né? Muito bom. E o tema, né? O tema é bacana, é um tema que está sempre inovando e atual, né? Justamente a educação do futuro. E a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer uma separação hoje da educação com a tecnologia, né? Então, parabéns pela ideia, pela inovação de poder hoje convidar essas pessoas, colegas ilustres da área, que é bacana, não é? Parabenizar você pelo seu trabalho, Obrigado, você do professor. setor, isso é bacana. E a gente vê que o direcionamento que vocês têm na empresa é justamente usando também, você falou aí em um momento a cabeça e o coração, mas eu acho que está andando junto, né? Quando a gente vê que está trazendo um produto ou ação, ou mesmo um emprego, para aquela pessoa que não tem acesso a estar solto. Então, assim, é uma coisa que é bacana, não é? Em relação à inteligência artificial, eu também sou favorável, não pode também a gente estar fora do mundo, todo mundo está chegando a isso, conhecendo essa realidade. Agora, antes de qualquer coisa, a gente tem que alfabetizar os meninos, né? Eu acho que primeiro, antes dos meninos estar dizendo lá o que querem que a máquina lá ou que o computador escreva, eles têm que primeiro ler um texto, interpretar o texto, para depois ele conseguir a ajuda, nível de conhecimento para poder, conhecimento para poder chegar a isso. É. Eu acho que é isso que a escola hoje defende. A escola jamais é contra trazer as inovações para dentro dela. Mas aí a gente não pode esquecer hoje, porque todo mundo tem alguma coisa para estar dentro da escola. Todo mundo tem uma ideia para estar dentro da escola. Mas a gente não pode esquecer que a escola está associada ao letramento da criança, ou do adolescente, ou do adulto hoje. Por isso que, às vezes, a gente fica com o pé atrás de querer que venha, por exemplo, a inteligência artificial e os meninos não consigam escrever seu nome. Né? Porque eles falam, diz, escreve e está lá, mas não consegue ler o que está escrito. Então, acho que é nessa vertente, né? Tem Não é? que caminhar aí letramento, lado a lado, né? Para Tem que ficar o ir básico, aos ficar, poucos, né? Ainda trazendo, engatinhando. formando os nossos professores, orientando, e aí indo aos poucos, trazendo as inovações
que sempre são muito importantes para trazer para a rede. Professora, pegando no gancho, a senhora falou que todo mundo traz uma coisa para a escola. Eu digo, a gente é cheio de gente querendo revolucionar com o recurso da educação. Todo mundo que tem sua ideia, pensa lá, chega, vou para a educação pagada. Sempre tem os revolucionários com o recurso da educação. Revolucione sua casa primeiro, depois você vem procurar a escola. É verdade. Todo mundo tem que achar um pouco disso. Sim. Nós falamos no mundo das startups, Júlio, que é muito fácil querer empreender com o dinheiro do outro. Se você não acredita nem em colocar o seu dinheiro no seu negócio, então algo está errado. Então, por isso que a gente existe o conceito de bootstrap, né? Que a gente lida com o negócio sem utilizar o dinheiro de investidores. Porque o dinheiro, por exemplo, de um investidor ou do governo, um apoio do governo, é importante. Mundialmente, negócios como o meu, de impacto social, eles têm muita dificuldade de prosperar, de seguir em frente, sem ter um apoio de instituições maiores que acreditem no nosso trabalho, do governo acreditar no nosso trabalho. Porque, de repente, nós temos expertises e velocidades que a máquina, que é muito grande, não consegue. Então, a gente precisa ter essa aproximação. Mas eu concordo demais com o Júlio de que tenha algo a apresentar para depois você chegar e vir recorrer com algo concreto, do que no campo das ideias é muito fácil. A gente brinca que no PowerPoint, no Excel, tudo é possível, né? Para mim é uma honra participar com a professora América. Foi minha professora, a gente já trabalhou junto, muito nos ensinou. Professor Dênio, fui aluno da escola técnica. Que legal. O Vini, que a gente foi contemporâneo de escola. Somos contemporâneos de escola técnica, né? Sim, joia. Muito obrigada também pela sua participação, Júlio. Agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui num debate tão rico. O tempo passou extremamente rápido. É muito importante a gente ter esse tipo de discussão, que as pessoas possam participar e acompanhar, porque eu tenho certeza que se tirarem uma sementinha do que a gente falou aqui hoje, a gente cumpriu o nosso papel de contribuir com uma sociedade melhor. E dizer que a Go Business e toda a nossa equipe está muito imbuída de poder contribuir, seja com o governo, seja com a sociedade, de a gente querer fazer essa transformação. E que eu acredito, como o professor Dênio, que a inteligência artificial ela é um recurso diante de tantas revoluções que nós já tivemos, desde a Revolução Agrícola, as 3, 4, 5 revoluções industriais, hoje estamos na 4ª. Então, tudo que aconteceu e está acontecendo hoje na sociedade vem sendo traçado, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, e quem fez o prefácio do meu livro é um dos consultores do governo alemão que fez a reflexão sobre a indústria 4.0. Então, assim, nada do que a gente está vivenciando hoje não está sendo percebido desde 2010 para cá. Então, ainda estamos entrando na terceira etapa, que é onde vai haver a grande aceleração ainda da indústria 4.0. Então, muita coisa ainda vai acontecer, muito choque cultural ainda vai acontecer, e a gente tem que estar preparado exatamente onde a professora América falou, em preparar uma base muito sólida para que essas crianças hoje elas saibam como lidar com esse mundo tão adverso, tão disruptivo, tão transformador, e que a gente não consegue afirmar o que vai acontecer na semana que vem, diante de tantas coisas que estão acontecendo. Ninguém imaginava um mundo com uma pandemia, e logo depois da pandemia, a sucessão de guerras que nós estamos enfrentando, e a possibilidade de outras pandemias é real, é factível. Então, como é que a gente vai lidar com essas transformações, com esses impactos que a sociedade vai ter? Nós não estamos preparados para isso. Porque a gente poderia ter melhorado muito após a pandemia e talvez a gente tenha retrocedido em muitos aspectos. E a chance que foi dada, a gente talvez não esteja aproveitando. Os impactos climáticos, por exemplo, estão aí na nossa cara. Está todo mundo fritando nesse ciclo de El Niño e que só tende a piorar. E como é que nós vamos lidar com isso? A conta chega um dia. E a gente não está refletindo, não está debatendo sobre isso. Verdade, é verdade. Então, Daniel. É isso aí. Pessoal, eu também quero agradecer, inclusive, o convite aí para fazermos esse podcast. Eu, Carla Bezerra, que vim representando também o Sebrae Paraíba. E aí pudemos, assim, apresentar, mais uma vez, não é isso? O podcast Farol Digital, que hoje teve esse tema tão importante, que muita gente teria aqui a debater, que é a educação para o futuro. Né? Ficou até a dica do Daniel para próximas conversas aí no Farol Digital, próximos podcasts, enfim. E aí o podcast, alguém comentou também que teve essa ideia genial, né, de se unir a essa iniciativa também da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Realmente foi um casamento aí, um match perfeito, né, com o evento, o Farol Digital, o podcast Farol Digital. E é isso. Então,
Você que já assistiu aí conosco, viu como foi interessante o debate, pode compartilhar para outras pessoas também, não é? Vini, se alguém se interessou, entrar em contato também com você, saber mais um pouco, não é isso, sobre o empreendimento, aí sobre o Go Business, como é que faz aí? Se procurar Vini de Oliveira no Google e não achar, eu estou fazendo meu trabalho errado. Tá fazendo errado. Certo. Pode procurar por Vini de Oliveira, ou então... Instagram também? Exatamente, no Instagram, no YouTube, no Twitter, onde for, tem o Vini de Oliveira aí. Mas também a Go Business, que é a nossa startup, né? O Bi é de abelha, porque a gente entende que uma abelha ela tem um papel muito importante no nosso planeta e é estruturada. A vida de uma abelha é muito parecida com a vida do empreendedor, então a gente acredita muito nisso, por isso esse trocadilho de Go Business. É isso aí, gente. Então agradecemos aí muito vocês que nos acompanharam. Como eu falei, mais uma vez, compartilhem, porque realmente aí é um conteúdo interessante, é só um início, né, nesse debate aí que tem muito a se falar. E eu quero meu picolé. Eu também. Eu acho que nesse calor vem muito a calhar, hein? Gosto muito de fechou. Ótimo. Eu gosto muito de cupuaçu, manga, enfim. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que participaram mais uma vez. E até o próximo podcast Farol